A maioria dos documentários tem tom leve, como os que ensinam sobre a natureza e o mundo ao redor. Mas alguns documentários expõem o lado feio do mundo, e em alguns casos, os espectadores ficam chocados com o que descobriram. Horror in the High Desert, um documentário de 2021, criado por Dutch Merrick, foca no estranho e não resolvido desaparecimento de Gary Hitch, que é um personagem fictício baseado no desaparecimento real do youtuber e entusiasta de atividades ao ar livre Kenny Veitch. No documentário, Gary é dado como desaparecido após viajar para o deserto da Grande Bacia, em Nevada, em 2017. Ele planejava visitar uma cabana que descobriu anos antes, mas nunca voltou para casa. Algumas pistas são encontradas, como pegadas descalças que não eram de Gary, e depois sua mão é achada segurando a câmera de vídeo, mas nenhum vestígio dele é encontrado. Em vídeos que ele postou em seu vlog, mencionou que encontrou a cabana de alguém no meio do deserto, mas como não se sentiu seguro, acampou em outro lugar. Depois, encontraram o cartão de memória da sua câmera, cujas imagens mostraram o que levou ao seu desaparecimento. O caso no qual o documentário se baseia tem algumas semelhanças, mas é claro que grande parte das informações é ficção. No caso de Kenny Veitch, ele realmente enviou vídeos de suas viagens para seu canal no YouTube com o nome de usuário Snakebite McGee. Em certo momento, ele disse ter achado a entrada de uma caverna secreta no deserto, próxima à base aérea de Nellis. Ele a chamou de Caverna M, devido ao formato da entrada, mas não entrou, pois, ao se aproximar da entrada, todo o seu corpo começou a vibrar e ele ficou apavorado. Os comentaristas do vídeo, que se chamava filho de um técnico da Área 51, o incentivaram a encontrar a caverna novamente e postar mais imagens do que ele encontrasse lá. Kenny fez uma terceira viagem até a caverna em 10 de novembro de 2014, planejando passar uma noite nas proximidades da caverna, mas nunca voltou. Após postar um vídeo final, o celular dele foi achado em um poço de mina abandonado. Buscas posteriores não acharam nenhum sinal dele. Uns acham que ele caiu no poço, outros que se perdeu no deserto. Teóricos da conspiração sugerem abdução militar em uma área restrita, embora não haja evidências que apoiem isso. O tema dos cultos é intrigante para observadores, mas quem já ficou preso em um desses grupos garante que isso pode arruinar a vida de alguém. E, em muitos casos, as pessoas perdem a vida enquanto tentam escapar. No documentário Fugindo de Twin Flames, a diretora Cecilia Peck mergulha no mundo de um culto conhecido como Twin Flames, que foi criado por Jeff e Sheila Ian. O grupo chamou a atenção de Cecilia Peck após um artigo de Alice Hines, levando Peck a investigar. O documentário mostra que os Ian se conheceram online por meio de um amigo em comum e logo decidiram morar juntos. E Jeff se mudou para Sedona, no Arizona, onde Sheila morava. Eles passaram a registrar o relacionamento em vídeos e depois se mudaram para o Havaí. Lá, criaram o universo da chama gêmea e passaram a anunciar que encontravam a alma gêmea de qualquer um. No documentário, o casal afirmou que a seita fazia uso da espiritualidade New Age para unir pessoas que estavam destinadas a ficar juntas. Eles disseram que Twin Flames não é uma seita e que essa imagem foi criada pela mídia social e tradicional. Ao ingressar na seita, a pessoa deve pagar uma assinatura mensal para participar da chamada Escola de Ascensão das Chamas Gêmeas, que ex-membros já descreveram como um reality show no YouTube. Nessas aulas, membros da seita aprendem os exercícios de espelho, sendo incentivados a parar de culpar outros por problemas e assumir responsabilidade por suas próprias questões. Por fim, duas pessoas são reconhecidas como almas gêmeas. Segundo os Ions, isso ocorre sob orientação de Deus, mas os resultados frequentemente são problemáticos, pois muitas vezes identificaram a alma gêmea de um membro como alguém fora do universo das chamas gêmeas.
Quando isso ocorre, o membro do culto é incentivado a convencer sua alma gêmea a entrar e pagar a alta taxa de assinatura para ficarem juntos como verdadeiros parceiros. Uma vez, uma mulher do grupo foi informada de que seu ex-marido era sua alma gêmea, levando o homem a solicitar uma ordem de restrição para cessar o assédio dela e do culto. Outro ex-membro contou que o culto incentivava membros a serem agressivos na busca pela alma gêmea. Quem persegue é o perseguidor e o apreensivo, o fugitivo. Os membros aprendem que um deve ter papel mais feminino e o outro mais masculino no relacionamento. Em muitas ocasiões, Jeff e Shalaya tentaram convencer alguns dos membros do culto de que eles eram, na verdade, homossexuais, o que definitivamente não era o caso, numa tentativa de formar o que consideravam um casal adequado. O casal fundador nega que seu grupo seja um culto, mas, durante as filmagens de Escaping Twin Flames, recusou-se a dar entrevistas ou responder perguntas sobre os métodos usados pelo grupo e por seus chamados coaches. Em 2025, a propriedade do grupo foi alvo de uma operação do Ministério Público, e Jeff e Sheila estão atualmente sendo investigados como os criadores e líderes de um culto que busca lucrar com seus membros vulneráveis. Robert Durst, o conhecido e agora falecido herdeiro do setor imobiliário, estudou na UCLA e na Universidade Lehigh, onde conheceu uma mulher chamada Susan Berman, filha de um membro de uma organização criminosa. Depois, casou-se com Kathleen McCormick e começou a trabalhar na imobiliária da família. Em 1981, seu casamento começou a desmoronar, pois ele foi acusado de ser abusivo e controlador. Então, no dia 31 de janeiro de 1982, Kathleen desapareceu misteriosamente e só 5 dias depois, Durst deu o alarme. Ele disse que a deixou na estação de trem em Katona, pois ela voltava para casa em Manhattan após o fim de semana em South Salem. Embora suspeitassem que Durst era responsável pelo desaparecimento, ele negou e, com testemunhas afirmando ter visto Kathleen após ela ser deixada, parecia ter um álibi sólido. Susan foi porta-voz de Durst e, sem outras pistas, o caso de Kathleen seguiu sem solução. Depois disso, Durst se mudou pelo país e em 2020 se casou com Deborah Sheridan. No mesmo ano, anunciaram a reabertura do caso de Kathleen e Durst fugiu. Ele se mudou para Galveston, Texas, disfarçado de mulher muda para se misturar à comunidade local. Berman, que seria entrevistada sobre o caso Kathleen, foi encontrada morta por tiro de arma de fogo. A polícia a encontrou após receber um bilhete. Em 28 de dezembro de 2001, Durst afirmou que encontrou seu vizinho, Morris Black, com uma arma de fogo. Uma briga aconteceu. Morris foi baleado com sua própria arma e Durst descartou seus restos na Baía de Galveston. Durst foi posteriormente preso, escapou e foi recapturado após 6 semanas na Pensilvânia por furto em loja. No julgamento, ele alegou legítima defesa e foi absolvido. O documentário The Jinx, A Vida e as Mortes de Robert Durst, detalhou esses eventos. Na noite do último episódio, Durst foi preso pela morte de Berman. Apesar de ter declarado inocência, ele foi condenado à prisão perpétua em 2021. Ele também foi acusado no caso de Kathleen, mas faleceu em 2022, antes do julgamento. West of Memphis, dirigido por Amy J. Berg e produzido por Peter Jackson, detalha a condenação injusta dos 3 de Memphis, Damian Eccles, Jason Baldwin e Jesse Miss Kelly, pelos assassinatos de 3 meninos em 1993. O falho sistema judiciário americano focou em Eccles, um autoproclamado wicano, ligando o caso ao satanismo. Apesar dos álibis, Miss Kelly, que tem um QI baixo, confessou sob intenso interrogatório, implicando Eccles e Baldwin. Seu depoimento contraditório no julgamento foi descartado como confusão. As crenças wiccanas, o interesse por Stephen King e o amor pelo Metallica de Eccles foram usados contra ele. Testemunhos de detentos e civis
posteriormente comprovados como duvidosos, complicaram ainda mais o caso. Um ponto preocupante foi que um suspeito não identificado confessou e depois se retratou, mas o juiz decidiu que ele não precisava testemunhar. Eccles foi condenado à execução e Baldwin e Miss Kelly receberam sentenças de prisão perpétua. Essas condenações foram anuladas após descobrirem que o presidente do júri incluiu indevidamente a confissão de Miss Kelly nas deliberações. No segundo julgamento, os 3 homens obrigados a abrir mão do direito de processar o Estado fizeram uma declaração de culpa do tipo Alford, declarando-se culpados enquanto mantinham a inocência e foram libertados com pena já cumprida e sentenças suspensas após 18 anos na prisão. O caso deles segue como exemplo de falha do judiciário e da falta de vontade das autoridades em buscar justiça. Deve ser devastador para um dos pais descobrir que um de seus filhos tirou a vida de alguém de forma intencional. Mas, sem dúvida, é exponencialmente pior se a pessoa for o próprio irmão ou irmã. Esse foi o sofrimento que Leslie e Brian Jenkins tiveram que enfrentar em 1998 em Ontário, no Canadá. E é o tema de Life with Murder, um documentário de 2010 dirigido por John Castner, cineasta canadense. Os eventos detalhados no documentário começaram em 6 de janeiro daquele ano, quando os operadores do 911 receberam uma ligação de Leslie, na qual ela pedia ajuda freneticamente após encontrar sua filha de 18 anos, Jennifer, inconsciente no porão da casa. Ela explicou que ela e John chegaram em casa por volta das 17 horas e que então fizeram a descoberta. Eles nunca poderiam imaginar que o filho mais velho, Mason, era o responsável, já que tinham uma relação muito boa e quase nunca brigavam, como irmãos costumam fazer. Ao analisar a cena do crime, os investigadores suspeitaram do envolvimento de Mason. Leslie e John mantiveram a esperança de que esse não fosse o caso, pois Mason dizia ser inocente, mas a verdade logo veio à tona. Mason foi preso e, após 9 anos de apelações fracassadas, confessou ter matado a irmã para poupar seus pais. Na verdade, ele queria matar Leslie e John para ficar com a herança, vendo Jennifer como obstáculo. Ele atirou em Jennifer, mas seu plano falhou quando Leslie e John chegaram juntos e o impediram de atacar ambos com sua arma de um tiro só. Apesar das intenções assassinas de Mason, Leslie e John o apoiaram, suportando o ridículo da comunidade. Mason cumpre prisão perpétua, com chance de liberdade condicional em 25 anos e segue preso. A vida de Brandon Teena, que nasceu mulher com o nome de Tina Brandon, foi trágica e marcada por questões de gênero e um desejo de ser aceito pelos colegas, culminando em uma tragédia que poderia facilmente ter sido evitada. A vida de Brandon e seu assassinato são abordados no documentário de 1998, A História de Brandon Teena, que destaca o preconceito que ele enfrentou ao longo da vida, assim como o crime que tirou sua vida. Brandon nasceu em Lincoln, Nebraska, em 1972 e foi criado por sua mãe, Joanne, já que seu pai perdeu a vida em um acidente de carro 8 meses antes de Brandon nascer. Antes de morar com a mãe, Brandon foi criado pela avó até os 3 anos de idade. Depois disso, Joanne se mudou para o Pine Acre Mobile Home Park, em Lincoln, levando ele e sua irmã Tammy com ela. Joanne sustentou seus filhos trabalhando como balconista e recebendo benefício por invalidez. Desde pequeno, Brandon era descrito como uma menina moleca e na adolescência começou a se identificar como homem. Isso trouxe sofrimento para Joanne, que era totalmente contra Brandon namorar uma colega de escola. Ela não aceitava que ele se identificava como homem e sempre apresentava Brandon como sua filha. Colegas o consideravam socialmente desajeitado e ele logo teve problemas na escola por usar o uniforme inadequadamente. Ao completar 18 anos, ele tentou se alistar nas Forças Armadas, mas foi rejeitado ao descobrirem que indicou gênero masculino no exame de admissão.
Durante a parte final do ensino médio, Brandon se tornou mais extrovertido, mas suas notas começaram a cair e ele faltava às aulas em várias ocasiões. Ele acabou sendo expulso apenas 3 dias antes de se formar. Depois, ele conheceu Heather e iniciou um relacionamento com ela. Para garantir moradia para eles, ele começou a trabalhar como frentista. Joanne novamente desaprovou o relacionamento e exigiu que Brandon fosse avaliado por um psiquiatra. Os médicos diagnosticaram uma crise de identidade de gênero e o enviaram ao centro de crise do condado de Lancaster por 3 dias, onde recebeu aconselhamento antes de ser liberado. Depois disso, ele seguiu consultando um psiquiatra, muitas vezes com a mãe. Essas sessões continuaram por 2 semanas, após as quais Brandon decidiu se mudar para Falls City, Nebraska. Lá, ele começou a viver plenamente sua vida como homem e, em pouco tempo, começou a fazer amigos. Ele passou a dividir uma casa com Lisa Lambert e, meses depois, iniciou um relacionamento com a amiga dela, Lena Teasdale. Nesse período, ele conheceu e passou a conviver com John Lauder e Marvin Nissen, que já haviam cumprido pena na prisão. Eles aparentemente exerciam alguma influência sobre Brandon, que passou a cometer fraude com cheques e logo foi preso. Libertado sob fiança por Lena, depois seu segredo veio à tona. Ao pagar a fiança de Brandon, Lena descobriu que ele estava na ala feminina da prisão. Ao ser confrontado, ele disse que pretendia fazer cirurgia de transição de gênero futuramente. Lena aceitou Brandon sem mais questionamentos e o relacionamento deles continuou. Ela não foi a única a saber sobre o gênero de Brandon, já que um jornal local publicou uma matéria sobre sua prisão usando seu nome de nascimento, Tina Renee Brandon. Os acontecimentos que se seguiram foram horríveis, para dizer o mínimo. Na véspera de Natal de 1993, Brandon, Lena, Nissen e Lauder estavam em uma festa de véspera de Natal quando os 2 homens o sequestraram e o levaram para um frigorífico no condado de Richardson. Eles o agrediram várias vezes antes de levá-lo à casa de Lena e mandá-lo tomar banho para eliminar possíveis evidências contra eles. Mas Brandon conseguiu fugir por uma janela e voltou para a casa de Lisa. Ele foi convencido a contragosto a denunciar a agressão à polícia e contou que os 2 homens o ameaçaram de morte caso fizesse isso. Na investigação, a polícia mostrou desinteresse pelo ataque e focou no gênero de Brandon, mas Lauder e Nissen também foram interrogados. Depois, concluiu-se que a polícia não acusar os 2 homens levou à morte de Brandon. Na véspera de Ano Novo, os 2 agressores foram à casa de Lisa e mataram Brandon com arma de fogo e lâmina. Lauder foi condenado à morte e Nissen à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Em agosto de 1988, a cidade de Gladbeck, no oeste da Alemanha, foi abalada por uma crise de reféns que se desenrolou. E os acontecimentos daquele dia são retratados no documentário de 2022, Gladbeck, A Crise dos Reféns, dirigido por Volker Heiss. No dia 16 de agosto daquele ano, 2 criminosos profissionais, chamados Dieter Dagowski e Hans-Jürgen Rosner, foram até o banco em Gladbeck e, assim que entraram no prédio, sacaram armas de fogo. De alguma forma, eles conseguiram entrar no banco antes do horário de abertura, então não havia clientes presentes. Os funcionários do banco foram orientados a seguir as ordens, sob risco de morte, mas alguém conseguiu avisar a polícia, que rapidamente foi ao local. Sem nenhuma forma de escapar, os 2 assaltantes sentiram que não tinham outra opção a não ser fazer os funcionários reféns. E depois disso, as negociações com a polícia começaram. Eles exigiram que fosse fornecido um veículo de fuga, o que foi feito, e os 2 homens fugiram com um dos funcionários do banco ainda sob seu controle. Eles pararam para pegar a namorada de Rosner e então seguiram para Bremen. Sem conseguir outro veículo, embarcaram em um ônibus e fizeram mais 30 pessoas de reféns. Foi nesse momento que o caso saiu completamente do controle. Ao saberem da situação dos reféns, membros da mídia cercaram o ônibus e tiraram fotos do desenrolar do drama enquanto ele acontecia.
Rosner chegou a falar com a mídia do lado de fora do ônibus, ainda empunhando sua arma, mas depois eles dirigiram o ônibus até Hamburgo, parando apenas para abastecer e liberar 2 dos reféns. Quando a namorada de Rosner desceu para ir ao banheiro, ela foi detida e, como resultado, um dos reféns foi baleado e perdeu a vida. A dupla então fugiu para a Holanda, onde receberam um carro das autoridades alemãs. Com 2 reféns, dirigiram até a Alemanha Ocidental e pararam no meio de Colônia. Os 2 fugitivos e seus reféns estavam exaustos e ficou claro que a situação estava prestes a desandar. Inacreditavelmente, jornalistas cercaram o carro e tentaram entrevistar os 4 ocupantes. E os 2 homens deixaram claro que não iriam se entregar à polícia, não importando as consequências. O repórter Udo Robel então entrou no carro com instruções para o Audubon e quando chegaram, ele foi libertado. Dagowski e Rosner foram capturados após a polícia jogar seu carro para fora da estrada. Os 2 homens tentaram reagir armados, mas junto com a namorada de Rosner foram presos. Uma das reféns, Silke Bischoff, infelizmente perdeu a vida nas mãos de Rosner e, como resultado, Dagowski e Rosner foram condenados à prisão perpétua, enquanto a namorada de Rosner cumpriu 9 anos atrás das grades. Em 2007, Vice lançou um documentário onde Shane Smith explorou a zona de exclusão de Chernobyl após o desastre nuclear de 1986. Smith se interessava pela vida selvagem, como lobos e cervos, mesmo com alta radiação. O desastre aconteceu em 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança no reator número 4, que exigiu desligar sistemas de segurança e remover as barras de controle. O uso de barras de controle com grafite foi um erro fatal. A reinserção das barras fez o grafite reagir com a água de resfriamento, provocando uma explosão que expôs o núcleo do reator. E a radiação vazou por 10 dias, sendo detectada até na Suécia, forçando a União Soviética a admitir o desastre. A radiação liberada foi 400 vezes maior do que a da bomba de Hiroshima. Muitos morreram pela explosão, limpeza e exposição à radiação. E o reator acabou sendo coberto com uma estrutura de concreto. Uma zona de exclusão de 1.600 quilômetros, incluindo a cidade próxima de Pripyat, continua interditada devido à alta radiação. E, anualmente, pessoas arriscam entrar, relatando visões estranhas e animais mutantes com catarata e tumores cancerosos. Smith presenciou animais que prosperaram e outros afetados. Embora carregasse uma arma de fogo, ele não caçou, nem encontrou os lendários lobos de 3 olhos de que tantas pessoas falam. Ele ficou surpreso e animado ao ver que a natureza estava retomando a área apesar da catástrofe. O documentário da HBO de 2017, intitulado Mommy, Dad and Dearest, foi dirigido por Aaron Lee Carr e revela o estranho e angustiante caso de Dee Blanchard, que perdeu a vida em um assassinato em junho de 2015. O documentário revelou uma relação tóxica entre Dee e sua filha, Gypsy Rose, e apresentou aos espectadores a verdadeira versão dos acontecimentos daquele dia fatídico, assim como as consequências do crime horrível que deixou a família abalada. Após o nascimento de Gypsy, em 1991, Dee a criou. E 3 meses depois, enquanto viviam na Louisiana, disse aos médicos que acreditava que a filha tivesse um problema respiratório. Após um exame, Gypsy teve que dormir com um aparelho respiratório depois de ser diagnosticada com apneia do sono. Após Gypsy completar 7 anos, Dee disse à família que ela precisava de cadeira de rodas devido à mobilidade limitada causada por distúrbio cromossômico. Depois, Gypsy perdeu muito peso e precisou de sonda de alimentação. Ela foi diagnosticada com epilepsia e, em sua curta vida até então, já fez mais exames médicos que a maioria das pessoas fará. A família dela passou a se preocupar com seu futuro, pois ela teria que enfrentar esses problemas por toda a vida, e cogitaram que poderia falecer antes de adulta.
Mas não demorou muito para que outros problemas surgissem, quando foi descoberto que Dee estava cometendo fraude contra o próprio pai. Ela abriu cartões de crédito no nome dele, sem que ele soubesse, e fugiu à noite para evitar confronto. Ela se mudou para o Missouri e escolheu Springfield para morar. Ela e Gypsy ficaram inseparáveis, segundo amigos, que viam Dee como uma boa mulher religiosa, ocupada cuidando da filha doente. Ela aproveitava a caridade dos outros e frequentemente recebia ingressos gratuitos para eventos, dinheiro e outras necessidades, já que não podia trabalhar. Cuidar de Gypsy era um trabalho em tempo integral, e a comunidade se uniu para apoiá-las. Gypsy sobreviveu à adolescência e, quando completou 22 anos, começou a namorar um homem chamado Nicholas Godjohn. Eles mantiveram o relacionamento em segredo de Dee, mas, em 2015, se encontraram pela primeira vez e se apaixonaram. Quando Dee soube do relacionamento, proibiu Gypsy de ver Nicholas. Ela era mantida dentro de casa na maior parte do tempo, e o relacionamento entre mãe e filha logo começou a desmoronar. Gypsy então pediu a Nicholas que matasse sua mãe. E no dia 12 de junho de 2015, ele atendeu ao pedido. Após o ato, eles foram para Wisconsin, mas Gypsy confessou no Facebook. Ela foi presa e acabou sendo condenada a 10 anos de prisão, enquanto Nicholas foi condenado à prisão perpétua. Agora se sabe que Dee havia mentido sobre as doenças de Gypsy e que ela a agredia fisicamente, o que foi um fator atenuante em sua sentença. A maioria teme passar um tempo na prisão, mas é ainda mais difícil imaginar como seria ser enviado para uma prisão de segurança máxima, como a Baía de Guantánamo, na Estação Naval dos Estados Unidos, no sudeste de Cuba. Em 2013 e 2014, a diretora Gianna Tobani visitou a notória prisão para ver como era a vida dos detentos mantidos lá. E o resultado foi um documentário em 2 partes chamado Guantánamo, Baía Apagada, que foi dirigido por Tobani. Ela percebeu de imediato as várias restrições aos prisioneiros em Guantánamo e os muitos regulamentos que foram implementados para garantir que o público não descubra alguns dos acontecimentos que ocorrem diariamente na prisão. Tobani ficou chocado ao saber que a prisão possui uma estação de alimentação forçada, além de uma área chamada Camp X-Ray, onde alguns prisioneiros são submetidos a temperaturas muito altas enquanto ficam em celas ao ar livre sob o sol escaldante. Ela também conseguiu entrevistar 2 ex-detentos de Guantánamo, sendo um deles Mustafa Ayit Adir. Ele contou que todas as acusações contra ele foram retiradas e ficou surpreso ao saber da transferência para Guantánamo. Mais tarde, muitos argumentaram que ele foi sequestrado pelo governo dos Estados Unidos. Ayit Adir revelou depois que foi forçado a assinar acordos prometendo não processar o governo dos Estados Unidos por seu sequestro. Ele acabou sendo libertado em 2008 e então retornou para sua casa na Bósnia. O documentário traz também depoimentos de Terry Holdbrooks, que trabalhou como guarda na prisão. Após presenciar as condições terríveis e o maltratamento dos prisioneiros pelos guardas, ele se demitiu e tornou-se ativista contra Guantánamo. Ao longo do ano, ativistas exigiram que a prisão fosse fechada, e o governo dos Estados Unidos prometeu fazer isso, mas isso ainda não aconteceu devido a proibições do Congresso e complicações legais. Para as profundezas. O Assassinato no Submarino é um documentário de true crime de 2020 dirigido por Emma Sullivan. Ele detalha o caso do UC-3 Nautilus, um submarino projetado pelo inventor dinamarquês Peter Madsen, e os eventos horríveis que se seguiram ao seu naufrágio. Em agosto de 2017, a conhecida jornalista freelancer Kim Wall vinha tentando marcar uma entrevista com Madsen há algum tempo, já que ele havia alcançado um certo status de celebridade na Dinamarca. Por isso, ela aproveitou para viajar em um dos submarinos dele ao ser convidada. Ela viajou para Copenhague em 10 de agosto e, segundo relatos, estava animada para começar. Essa seria a última matéria que ela precisava cobrir antes de se mudar para Pequim, na China, com seu namorado Ole Stobel,
e ela devia estar ansiosa para terminar logo o dia. Testemunhas disseram que ela parecia feliz, sorria e conversava enquanto aguardava para descer na torre de comando do submarino. O submarino em que eles estavam foi construído em 2008 e pesava aproximadamente 40 toneladas. Mas Kim não estava tão interessada no submarino, já que Madison havia começado a falar sobre viagens ao espaço e esse assunto a fascinava muito mais. Se precisasse viajar em um dos submarinos dele para conseguir a entrevista, que fosse assim. Diante das matérias que já havia coberto, esse seria um dia fácil para Kim. Apesar de estar um pouco triste por perder a festa de despedida organizada para ela e Olê. Quando chegou a notícia de que o submarino estava prestes a descer, ela enviou uma mensagem de texto para Ollie, dizendo que tudo tinha corrido bem até então e mencionou que havia café e biscoitos a bordo. Mas então ela ficou em silêncio. Ollie mandou várias mensagens para ela durante o dia, mas nunca teve resposta. Quando Kim não respondeu até meia-noite, ele entrou em pânico. Pouco antes disso, um navio mercante avistou o submarino perto da Ponte Horizon. Como era uma embarcação caseira, Madison não instalou rastreamento por satélite, tornando impossível localizá-la ou contatá-la. Às 10h30 da manhã seguinte, alguém em um farol próximo avistou o submarino e alertou as autoridades. Um helicóptero tentou contatar Madison pelo rádio, mas foi aí que a situação tomou um rumo inesperado. Em questão de meio minuto, o submarino afundou. Um pescador que estava por perto e viu o que estava acontecendo, se aproximou da embarcação e conseguiu puxar Madison a bordo. Ele foi levado ao porto de Dräger, onde contou que houve um problema com o lastro do submarino e não conseguiu resolver. Uma das primeiras dúvidas era o que ocorreu com Kim, já que ela nunca foi resgatada do submarino fadado ao naufrágio. Ele disse que ela saiu do submarino em segurança depois que ele a deixou perto do restaurante Halvendead por volta das 22h30 da noite anterior. Mas como a área é coberta por câmeras de segurança, logo foi determinado que isso não era verdade, já que nem Kim nem Madison foram vistos nas imagens gravadas naquela noite. Depois, disse que o submarino bateu em algo enquanto ela ainda estava a bordo. Ele afirmou que Kim foi atingida na cabeça pela escotilha de 68 quilos, o que causou sua morte. E, em um pânico cego, ele removeu o corpo dela do submarino e o deixou na Baía de Koga. Ele afirmou que não fez nada errado e se mostrou surpreso ao ser preso. Quase 2 semanas depois, um ciclista encontrou o torso de Kim trazido pela maré à praia. Logo foi determinado que alguém havia removido deliberadamente os braços, as pernas e a cabeça dela, e Madison era o principal suspeito. Semanas depois, o restante dos restos mortais de Kim foi achado a menos de 1 milha dali, e a suspeita cresceu ao descobrirem que estavam em sacos amarrados com tubos e pedaços de metal. Alguém tentou impedir que encontrassem os restos mortais dela, mas Madison declarou ser inocente. Ele foi preso e, surpreendentemente, em 30 de outubro, mudou sua versão novamente. Ele disse que sobreviveu a um vazamento de monóxido de carbono no submarino porque estava no convés naquele momento. Ele detalhou ter removido as extremidades dela, explicando que fez isso porque não conseguia levantá-la ou empurrá-la da embarcação sozinho. Ele afirmou ter mentido sobre esses acontecimentos na tentativa de poupar a família dela dos detalhes horríveis do que havia acontecido. Mas a maioria das pessoas acreditou imediatamente que ele estava mentindo para encobrir seus próprios rastros. Ao analisar os dispositivos de Madison, constatou-se que ele frequentemente via conteúdos questionáveis com violência contra mulheres. No iPhone dele, encontraram mais provas, e a promotoria afirmou que, no submarino com Kim, ele aproveitou para agir conforme o que viu. Também foi revelado que ele havia contatado várias mulheres e as convidado para acompanhá-lo no submarino, mas todas recusaram a oferta. Uma testemunha disse que não havia sinais de vazamento de gás e que as histórias de Madison não faziam sentido. Ele foi considerado culpado por tirar a vida de Kim e condenado à prisão perpétua. Por décadas, a usina nuclear chamada Indian Point causou controvérsia em Nova York.
Muitos acreditavam que uma usina tão perigosa não deveria ter sido erguido perto de área densamente povoada e temiam que um desastre como o de Chernobyl em 1986 fosse questão de tempo. O então governador de Nova York, Andrew Cuomo, era um dos críticos da usina, afirmando que ela não deveria ter sido construída a apenas 80 quilômetros de Nova York. E ele estava preocupado que a usina não seria capaz de resistir a um desastre natural, como um grande terremoto, caso atingisse a região. Se isso acontecesse, centenas de milhares de vidas estariam sob ameaça, já que uma fusão do núcleo na usina teria causado uma destruição generalizada e radiação tóxica teria vazado para Nova York em poucos minutos. Além disso, ele estava preocupado que a usina se tornasse um alvo para aqueles que se opunham aos Estados Unidos e que poderia ser sabotada para garantir que ocorresse uma fusão do núcleo. Apesar disso, havia várias razões para acreditarem que a usina precisava ser fechada. Grupos ambientalistas argumentavam que o rio Hudson estava sendo poluído pelos resíduos da usina e que um derretimento causaria danos incalculáveis à área ao redor, incluindo a vida selvagem que vivia ali. Também foi descoberto que isótopos radioativos estavam vazando dos reatores e que estrôncio havia sido detectado em peixes que viviam no rio. Se fossem ingeridos por outros animais ou humanos, poderiam causar graves problemas de saúde como câncer, distúrbios ósseos e anemia. Além disso, havia os danos que já estavam sendo causados à fauna e à flora da região. Os sistemas de resfriamento da usina matavam até 2 milhões de peixes por ano. Estava usando até 2,5 bilhões de galões de água por dia. Ambientalistas sugeriram que a usina fosse fechada, desmantelada e substituída por uma usina movida a energia solar ou eólica. Muitos acreditavam que a usina não oferecia perigo e sugeriam que, mesmo com um terremoto, isso não levaria necessariamente a um derretimento nuclear. Todos esses fatores foram investigados no documentário Indian Point, Imaginando o Inimaginável, dirigido por Rory Kennedy e lançado em 2004. O documentário começa com a questão de saber se a usina Indian Point deveria receber autorização para operar por mais 2 décadas na região e se a Entergy, empresa responsável pela operação da usina, havia seguido todas as regulamentações necessárias. O documentário também especula sobre as possíveis consequências de um desastre nuclear em Indian Point. Um estudo estima que até 44 mil pessoas provavelmente perderiam a vida durante um derretimento do reator e que outras 518 mil poderiam morrer devido aos efeitos de longo prazo que um desastre desse tipo causaria. Por fim, a usina foi desativada em etapas, com o último reator sendo desligado em abril de 2020, graças aos protestos contínuos e a um acordo alcançado entre a cidade de Nova York e a Entergy. No dia 13 de janeiro de 2012, um navio de cruzeiro chamado Costa Concórdia se envolveu em problemas na costa de uma ilha italiana. E embora notícias sobre o naufrágio de navios geralmente atraiam muita atenção, foram as ações do capitão deste navio, Francesco Schettino, que deixaram o mundo em estado de choque e indignação. No documentário O Naufrágio do Concórdia, registrado em câmera, a diretora Vanessa Colossi utilizou imagens gravadas pelos passageiros e tripulantes do navio enquanto ele afundava para recontar o sofrimento que eles viveram naquele dia. Quando surgiram notícias do desastre, as pessoas notaram algo estranho no naufrágio. Um navio de cruzeiro do tamanho do Costa Concórdia nunca deveria ter navegado tão próximo da costa como fez, e começaram a surgir especulações de que Schettino era o culpado. O capitão revelou depois que navegou perto da ilha para agradar os passageiros, mas descobriu-se que ele tinha um caso com uma dançarina moldava e se aproximou da ilha para impressioná-la. Descobriu-se também que ele agiu com pouca iluminação e que o navio estava rápido demais para estar tão perto da costa. Schettino culpou o timoneiro pelo desastre, dizendo que ele não reagiu rápido às ordens e que o naufrágio poderia ter sido evitado se não tivesse demorado.
Mas isso foi considerado falso, pois um almirante da Marinha testemunhou no julgamento de Schettino que, graças às ações do capitão, a colisão era inevitável. Seja como for, foi o que Schettino fez em seguida que o levou para a prisão. Muitos sabem que, quando se acredita que um navio está afundando, o capitão é responsável pela segurança da tripulação e passageiros, devendo ser o último a deixar o navio. Mas isso parecia ser a última coisa em que ele pensava. Inicialmente, ele disse que a embarcação foi danificada por um blackout a bordo, mas depois descobriu-se que o blackout foi causado por uma colisão. Ao relatar que seu navio afundava, a primeira pergunta dele foi o que dizer à imprensa. Depois, ele atrasou o contato com a autoridade italiana de busca e resgate, que só foi notificada quando alguém em terra percebeu a situação. A tripulação iniciou a evacuação do navio, conduzindo os passageiros aos botes salva-vidas. Inacreditavelmente, Schettino subiu no bote salva-vidas enquanto alguns passageiros ainda tentavam chegar ao convés. Depois, ele alegou ter caído acidentalmente no bote salva-vidas quando o navio inclinou, mas essa explicação foi logo descartada. No julgamento, ele continuou sendo evasivo ao responder perguntas e fez o possível para jogar a culpa nos outros, mas sua mentira não convenceu ninguém. Durante o desastre, 32 pessoas morreram, muitas das quais teriam sobrevivido se Schettino tivesse agido como capitão, como esperado. Ele foi acusado de homicídio culposo, causar naufrágio, abandonar o navio antes dos passageiros evacuarem e mentir sobre o ocorrido. Por causar a morte de tantas pessoas, ele foi condenado a 16 anos de prisão, e sua reputação como capitão foi completamente arruinada por suas próprias ações. Quando Darrell Hunt tinha 19 anos, ele foi acusado de tirar a vida de Deborah Sykes, de 25 anos. Ele foi considerado culpado, mas sempre disse ser inocente, e só anos depois, uma confissão revelou a verdade. O documentário de Rick Stern e Annie Sanderberg, Os Julgamentos de Darrell Hunt, detalha o crime, os processos judiciais e expõe falhas do sistema de justiça americano. Em 1984, Deborah trabalhava como editora de texto de jornal em Winston-Salem, Carolina do Norte. Infelizmente, sua vida foi interrompida na manhã do dia 10 de agosto daquele ano, quando alguém a atacou nos arredores da região e tirou sua vida com uma lâmina. Antes que soubessem o ocorrido, alguém ligou para o 911 dizendo ser Sammy Mitchell. Ele relatou o ataque e no dia seguinte foi localizado pelos investigadores para dar sua versão. Eles também falaram com Darrell, um dos amigos de Sammy, mas Sammy negou ter ligado para o 911. E por fim, um homem chamado Johnny Gray admitiu que foi ele quem fez a ligação. Os 3 homens foram entrevistados, mas forneceram poucas informações úteis. Então o caso tomou um rumo sombrio. Gray entrou em contato com a polícia mais uma vez para relatar que tinha visto Deborah na companhia de um homem afro-americano pouco antes do ataque acontecer, e a descrição que ele deu era muito parecida com a de Darrell. A polícia começou a suspeitar que Darrell era o culpado, então incluíram sua foto em um reconhecimento fotográfico, e Gray foi solicitado a identificar o agressor. Ele logo apontou Darrell como o homem que viu com Deborah, embora antes tivesse identificado outro homem no reconhecimento fotográfico anterior. O primeiro suspeito estava preso durante o ataque, então não poderia ter matado Deborah. Mas quando Gray descobriu que Darrell havia sido apontado como suspeito, ele não perdeu tempo em acusá-lo pelo crime. Cada aspecto da vida de Darrell foi investigado e descobriram que sua namorada era procurada por acusações de furto. Ela foi presa e interrogada sobre o paradeiro de Darrell na noite do ataque, inicialmente dizendo que ele estava com ela. Ao ser ameaçada de prisão, ela revelou que Darrell confessou ser culpado. Ela tentou retirar a declaração, mas ela foi usada no julgamento de Darrell. Várias outras pessoas se apresentaram para afirmar que tinham visto Darrell com Deborah naquele dia, e outras testemunharam que o viram entrar em um quarto de hotel e que, quando ele saiu, encontraram toalhas com material biológico que ele havia deixado para trás de forma descuidada. Darrell afirmou que ele e Deborah nunca haviam se encontrado, mas ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua.
O veredicto foi anulado após descobrirem que a declaração da namorada, depois retirada, foi apresentada e um novo julgamento foi marcado. Desta vez, 2 detentos disseram que Darryl confessou o crime na prisão e o veredicto foi restabelecido. Pelos 19 anos seguintes, Darryl permaneceu na prisão e só em 2003 um homem chamado Willard E. Brown confessou o crime. Darryl foi exonerado em 2004 e ele acabaria criando o projeto Darryl Hunt para a liberdade e justiça. A vida de Timothy Treadwell divide opiniões entre os amantes da natureza e sua jornada, junto com a de sua namorada, Amy, foi documentada pelo diretor Werner Herzog em um documentário de 2005 chamado Grizzly Man. Antes de Timothy Treadwell decidir viver entre os ursos pardos em Katmai, no Alasca, sua vida já estava em espiral descendente. Ele enfrentava um grave vício em álcool e seus sonhos de ser ator quase sumiram. Durante os verões de 1990 a 2003, ele viajou para o Alasca para viver entre os ursos e fotografá-los. Em certo momento, ele decidiu protegê-los, mesmo a área já sendo refúgio de ursos, e muitos achavam que ele havia enlouquecido. Ele passou a crer que os ursos o amavam como um deles, já que nunca o atacaram. Mais tarde, ele levou Amy para ver os ursos, mas isso foi um grande erro de julgamento dele. Enquanto estava na natureza selvagem, Treadwell gravou mais de 100 horas de filmagens, e isso foi usado por Herzog para criar Grizzly Man, junto com imagens de entrevistas que ele fez com os entes queridos de Treadwell após sua morte. Ele disse acreditar ter criado um vínculo com alguns ursos, pois permitiam que ele os acariciasse, embora haja especulação de que sua presença confundia os animais sem saberem como reagir. Ele e Amy viajaram para o Parque Nacional de Katmai pela última vez em 2003 e, ao final dos meses de verão, decidiram permanecer lá até outubro, quando os ursos começam a se preparar para a hibernação e costumam ficar agressivos. Herzog afirma acreditar que Treadwell tinha uma visão romantizada dos ursos e da natureza selvagem do Alasca em geral, o que acabou levando à sua morte. Ele já fora alertado várias vezes por familiares e guardas do parque sobre a imprudência de suas ações e que um dia poderia se arrepender de se aproximar tanto dos ursos. Mas Treadwell não se deixava dissuadir e continuava voltando ao parque a cada verão. No dia 6 de outubro de 2003, ele e Amy deveriam ser buscados pelo piloto do táxi aéreo, Willie Fulton. Ao chegar ao acampamento deles, ele ficou horrorizado com o que viu. O casal não estava em lugar nenhum, mas um urso ainda estava rondando o local. Ele entrou em contato com os guardas do parque e quando o local foi vasculhado, os restos mortais de Amy e Treadwell foram encontrados. Eles foram atacados pelo urso, que ainda estava no acampamento, e se tornaram as primeiras vítimas fatais de um ataque de urso na história do parque. Alguns documentários são logo elogiados por serem informativos e belos, enquanto outros atraem quem tentaria impedir que fossem divulgados. Como foi o caso de Que Haja Luz, que foi dirigido por John Huston e lançado em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. John Huston, nas últimas semanas da guerra, viajou para Brentwood, em Long Island, onde visitou soldados feridos que estavam sendo tratados no Hospital Geral Mason. Ele queria registrar os momentos antes do retorno deles à vida civil. Huston já era conhecido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, pois lançou 2 documentários sobre soldados. O primeiro, intitulado Relatório das Aleutas, foi bem recebido por todos que o assistiram, mas o segundo, chamado A Batalha de San Pietro, causou alguma controvérsia. Vários oficiais de alta patente foram vistos saindo enquanto ele era exibido pela primeira vez em Washington. A Batalha de San Pietro causou bastante agitação, mas a reação a Que Haja Luz seria muito maior. Quando Huston chegou ao hospital, ele percebeu que a maioria dos soldados que estavam sendo tratados lá sofria de TEPT. Disseram a ele que eles passariam por 10 semanas de terapia para prepará-los para o retorno à vida normal. Huston focou em 3 soldados,
O homem que não conseguia se lembrar, o que não conseguia andar e o que não conseguia falar. O homem que não conseguia falar, sob hipnose, revelou que seu problema de fala começou com a letra S, quando ela passou a lembrá-lo do som dos projéteis voando pelo ar enquanto ele ainda estava em combate. Ele acabou parando de falar completamente, mas graças à terapia e aos cuidados que recebeu no hospital, ele conseguiu se recuperar para sua própria surpresa. Houston filmou várias sessões de terapia e ficou surpreso ao descobrir que os soldados que aceitaram ser filmados se recuperaram mais rápido que os que não aceitaram. Mas assim que o documentário foi lançado, os militares dos Estados Unidos consideraram que ele era perturbador demais e o proibiram por 35 anos. Rustin sugeriu que isso se devia à insistência dos militares de que os soldados que estiveram em combate só ficavam mais fortes e que o TEPT era um distúrbio incomum. Que haja luz contradizia diretamente isso e, ao invés de permitir que o público soubesse a verdade, decidiram simplesmente engavetar o documentário. Só foi aprovado para lançamento em 1981 e, finalmente, o público pôde conhecer a verdadeira devastação sentida pelos veteranos de guerra após o término de seu serviço. Richard Ramirez é um nome com o qual a maioria de nós está familiarizado, embora alguns o conheçam melhor como o Perseguidor Noturno, um serial killer que causou terror na Califórnia em 1984 e 85. Ele também é o tema de um documentário de 2021 chamado Perseguidor Noturno, A Caçada a um Serial Killer, que foi dirigido por James Carroll e Tiller Russell e deixou os espectadores cativados. Não há dúvida de que muitas pessoas acham o tema dos serial killers fascinante, o que explica por que Perseguidor Noturno foi o sucesso que foi. O documentário mostra a investigação dos detetives de Los Angeles, Frank Salerno e Gil Carrillo, para identificar o perseguidor noturno e os desafios enfrentados nesse processo. Ramirez era conhecido por sua família como Richie e nasceu em El Paso, Texas, onde teve uma infância difícil, já que seu pai era conhecido por ser abusivo. Quando ele tinha 13 anos, sua vida mudou quando seu primo Miguel atirou e tirou a vida de sua esposa, Jessie, bem na frente de Ramirez. Muitas pessoas acreditam que isso teve um efeito negativo no resto da vida dele e que desempenhou um papel importante para que ele se tornasse um assassino. Ele então se mudou para a Califórnia em 1982 e 2 anos depois fez sua primeira vítima. No dia 28 de junho de 1984, Jenny Winkle, de 79 anos, foi encontrada morta em seu apartamento pelo filho, Jack. A polícia considerou o crime horrível, sem imaginar que logo buscaria um serial killer. Pelos 9 meses seguintes, ele ficou escondido até março daquele ano, quando atacou Maria Hernandes, de 22 anos. Ela sobreviveu milagrosamente ao levantar a mão para se defender no momento em que Ramirez atirou e a bala acertou as chaves que ela segurava. Ramirez presumiu que ela estava morta e fugiu. Mas seu colega de quarto, Dale Okazaki, que estava lá no momento, não teve a mesma sorte, pois Ramirez o encontrou na cozinha e o matou. Apenas algumas horas depois, ele atacou Sai Leon Yu, de 30 anos, e tirou sua vida antes de fugir em um carro. Agora estava claro que o mesmo homem era responsável por esses ataques, e a região de Los Angeles ficou em estado de choque. Outras vítimas dele incluíam Charles Azara e sua esposa Maxine, que foi agredida, Mabel Bell, Florence Lay, Carol Kyle, Mary Cannon e muitos outros. Quando sua onda de crimes chegou ao fim, ele já havia tirado a vida ou agredido pelo menos 15 pessoas, e acredita-se que pode haver mais vítimas que os investigadores nunca descobriram. Salerno e Carrillo tiveram a primeira pista no caso quando a pegada do sapato de Ramirez foi encontrada em algumas cenas dos crimes. E como era uma marca incomum e um tamanho incomum, 11h30 eles entraram em contato com o fabricante. Essa pista foi perdida quando a prefeita de São Francisco, Dianne Feinstein, tornou a informação pública. E Ramirez conseguiu se livrar desses sapatos jogando-os da ponte Golden Gate.
Esse foi apenas um dos problemas que os dois detetives enfrentaram nesse caso complicado, como é destacado em Night Stalker, a caçada a um serial killer. Mas no dia 38 de junho de 1985, a dedicação deles valeu a pena quando ele foi reconhecido por moradores de Los Angeles que o perseguiram, o agrediram e o entregaram à polícia. Ele foi condenado à execução, mas faleceu antes que esse dia chegasse. O documentário The Staircase gira em torno do caso de Michael Peterson e sua esposa Kathleen, em um esforço para descobrir o que causou a morte de Kathleen em dezembro de 2001. The Staircase mostra as falhas do sistema judicial dos Estados Unidos ao acompanhar os eventos daquele dia e os processos que vieram depois. Amigos e familiares disseram que o casamento do casal parecia perfeito. Michael e Kathleen passaram a morar juntos 2 anos após o divórcio dele de sua primeira esposa e em 1997 decidiram se casar. Ambos tinham filhos de casamentos anteriores, mas também cuidavam de 2 outras crianças, filhos de George e Elizabeth Ratcliffe, amigos da família que já haviam falecido. Michael havia se destacado como romancista e colunista, enquanto Kathleen trabalhava na empresa canadense de telecomunicações Nortel, onde era executiva. Kathleen estava sob pressão, pois a Nortel, à beira da falência, a fez começar a tomar sedativos para lidar com a ansiedade. Os livros de Michael não vendiam mais tão bem, e o casal sabia que logo enfrentaria uma crise financeira com várias crianças sob seus cuidados. Então, no dia 9 de dezembro de 2001, a tragédia aconteceu. Pouco antes das 3 da manhã daquele dia, Michael ligou para o 911 para relatar que havia encontrado Kathleen deitada no fundo da escada em sua casa e que ela não respondia. Ele sugeriu que ela deve ter escorregado e caído do topo da escada, mas a polícia achou que a cena contava uma história diferente. A área imediata estava coberta de material biológico e Kathleen tinha 7 cortes na cabeça, o que não condizia com uma queda da escada. O legista concluiu que ela foi agredida com um objeto pesado e contundente e foi sugerido que Michael a matou com um item não encontrado na casa. Suspeitava-se que ele usou um atiçador para matar a esposa, escondeu o objeto e depois ligou para o 911. Restava a dúvida sobre o motivo de Michael, pois o casamento deles aparentava ser feliz. Após sua prisão e julgamento, sugeriu-se que Michael foi exposto como bissexual por sua esposa. O computador dele tinha mais de 2.000 imagens que sustentavam essa teoria, e os investigadores encontraram vários e-mails entre ele e um acompanhante chamado Brad. A promotoria afirmou que Michael, envergonhado por ter sido descoberto, matou Kathleen para evitar as consequências. Brad testemunharia que Michael amava Kathleen e a defesa afirmou que ele nunca tentou esconder e-mails da esposa. Eles disseram que ele falou com Brad pelo telefone dela várias vezes. Não havia evidências de que Kathleen soubesse de Brad ou, se soube, que isso a incomodou. Bill disse que a família sabia das preferências de Michael e que ele nunca tiraria a vida da esposa, independentemente do que ocorresse. O júri considerou Michael culpado e o condenou à prisão perpétua sem liberdade condicional. Em 2011, decidiu-se que parte do depoimento dos especialistas no julgamento era pouco confiável. No novo julgamento, ele fez uma declaração de culpa de Alford por homicídio culposo, mas ainda dizia que nunca machucou Kathleen. A paralisia do sono é um distúrbio do sono assustador, durante o qual a pessoa acredita estar acordada, mas se vê incapaz de se mover, presa em um corpo imóvel. Há registros desses eventos de milhares de anos antes de sabermos sua causa. Por isso, antigamente, as pessoas acreditavam que, ao experimentar a paralisia do sono, estavam sendo atacadas por um demônio, fantasma ou outro tipo de entidade horrível que não permitia que elas se levantassem ou sequer movessem um músculo. Em algumas culturas, acredita-se que a paralisia do sono ocorre devido aos poderes de alguém que deseja fazer mal à pessoa, podendo deixá-la imóvel à vontade. Felizmente, hoje temos uma compreensão muito melhor desse distúrbio.
E um documentário de 2015, chamado O Pesadelo, aprofunda ainda mais nos sintomas, causas e relatos assustadores contados por pessoas que foram afetadas por isso. O Pesadelo foi criado pelo diretor Rodney Ascher, que é mais conhecido por dirigir o documentário de terror Room 237. Para criar o Pesadelo, ele se encontrou e entrevistou pessoas que experimentavam paralisia do sono regularmente, e as revelações delas vão de interessantes a assustadoras. Enquanto algumas das pessoas que aparecem no documentário abordam o distúrbio de forma racional e científica, outras insistem que não estão sonhando durante esses episódios e que realmente estão sendo seguradas por algum espírito maligno ou demônio. Mas, em ambos os casos, os que sofrem afirmam que acham difícil separar sonho da realidade quando estão no meio de um episódio de paralisia do sono, e que sempre sentem um alívio imenso quando tudo acaba. Um episódio desse tipo de paralisia geralmente dura apenas alguns minutos, no máximo, mas, enquanto está acontecendo, pode parecer uma eternidade, de acordo com a maioria dos relatos. Algumas pessoas ficam imóveis durante o efeito, enquanto outras enfrentam situações assustadoras. Muitos relatam encontros assustadores durante a paralisia do sono, como ver figuras sombrias ou figuras escuras com olhos vermelhos brilhantes e uma sensação de peso esmagador. Isso costuma traumatizá-los, mas logo voltam a dormir como se nada tivesse ocorrido. Apesar das pesquisas em andamento, pouco se sabe sobre o distúrbio e realmente não existe um tratamento eficaz. Médicos sugerem mudanças na dieta, sono ou estilo de vida, mas não há uma cura que funcione para todos, e a maioria espera que desapareça. Estima-se que 8% das pessoas vão experimentar paralisia do sono, destacando a necessidade de mais pesquisas para entender e tratar esse problema. Ao pensarmos no SeaWorld, recordamos com carinho momentos com amigos, família e os incríveis animais mantidos lá. Mas existe um lado mais sombrio do SeaWorld na Flórida, e o documentário Blackfish detalha alguns dos eventos horríveis que aconteceram lá, tudo por causa de um animal em particular. Lançado em 2013, a Blackfish conta a história de uma orca chamada Tilikum, que foi capturada na costa da Islândia em 1983, quando tinha apenas 2 anos de idade, por uma equipe liderada por Howard Goldsberry. Ele foi mantido em um tanque por 12 meses antes de ser transportado para o Sealand of the Pacific, em Oak Bay, British Columbia, onde ficou em cativeiro como tantos outros animais marinhos infelizes. Na época, Tilikum era a maior orca em cativeiro, medindo 6,7 metros de comprimento e pesando 5.670 quilos. Assim que foi levado para o Sealand, ele passou a viver com 2 orcas fêmeas, ambas grávidas, e por isso começaram a agir de forma agressiva com Tilikum assim que ele chegou. Ele foi transferido para um tanque menor por segurança e o início do cativeiro de Tilikum já foi ruim. Ele foi reintegrado ao tanque maior, onde ele e as outras orcas tentaram sobreviver às condições antinaturais impostas. Ficava claro que Tilikum estava infeliz, o que é esperado quando um animal é tirado de seu habitat natural para entreter humanos. Vale ressaltar que na época nunca haviam sido registrados ataques de orcas a humanos na natureza. O que aconteceu depois evidenciou os riscos e a brevidade de um ato assim. No dia 20 de fevereiro de 1991, a estudante de 20 anos, Kelty Byrne, que trabalhava na Sealand como treinadora de animais em seu tempo livre, estava caminhando ao longo do tanque das orcas quando escorregou e acabou caindo na água. Pouco depois, testemunhas ouviram Kelty Byrne gritar ao perceber que uma orca agarrou seu tornozelo e a arrastou para debaixo d'água. Os funcionários tentaram ajudar, mas sempre que se aproximavam de Kelty, uma das orcas avançava, impedindo qualquer tentativa de salvá-la. Mesmo quando Kelty Byrne já não estava consciente, as orcas impediram a aproximação de qualquer pessoa e, no fim, foi preciso usar uma grande rede para tirar seu corpo do fundo da piscina. As 3 orcas foram então vendidas para o SeaWorld Orlando, mas o comportamento de Tilikum só piorou depois que ele chegou lá.
Na noite de 5 de julho de 1999, um homem chamado Daniel Dukes, que acredita-se ser um andarilho, entrou na piscina das orcas e na manhã seguinte foi encontrado morto, não no fundo da piscina, mas sobre as costas de Tilikum. A orca tiraria mais uma vida em 24 de fevereiro de 2010, quando o treinador de 40 anos, Dom Brancho, estava interagindo com Tilikum após uma apresentação pública. Ela foi puxada pelo braço e arrastada para debaixo d'água, mas alguns relatos dizem que foi pelo rabo de cavalo. Tilikum acabou falecendo em 6 de janeiro de 2017, mas o comportamento dele em cativeiro destacou a situação desses animais que são rotineiramente retirados de seus habitats naturais e mantidos em condições confinadas, como é ressaltado pelo documentário Blackfish. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.